E aí galera, beleza? E aí galera? Esse aqui é o Felipe, parceiro meu, que também tem um canal no YouTube, mas somos totalmente diferentes do que a gente mostra pra vocês. Vocês sabem que eu mostro muito treinamento de goleiro, muitos jogos, muitos reviews, mas ele fala a vida do Canadá, como emigrar pro Canadá. Então, eu acho que é a pessoa certa. Eu o convidei justamente porque muita gente me pede informações sobre como vir para o Canadá e eu não sou a pessoa mais adequada para falar sobre isso, mesmo já estando aqui também, pela maneira como quem já me conhece há bastante tempo sabe que eu não vi de uma maneira convencional e o Felipe pode ajudar isso da melhor maneira possível. Eu vou tentar, né? Vou compartilhar um pouquinho. Você é profissional nisso aí, rapaz. Então, antes de mais nada, quanto tempo você está aqui já? Bom, vai fazer 2 anos, né? Eu sou, querendo ou não, comparado com o Léo, né? Eu tenho 2 anos só recém-chegado aqui no Canadá, mas estou me adequando ainda. O Léo tem 12 anos, então tá no processo de adequação ainda, né? Mas você começou o projeto todo aí, já tem 7 anos. O grande ponto é que assim, as pessoas me perguntam, né? Mas quanto tempo demorou para você chegar de fato no Canadá? E a partir do momento em que eu tomei a decisão de migrar para o Canadá até o momento em que eu pisei no Canadá foram 7 anos. Né? Então, foi o momento que eu falei, tá, beleza, vamos procurar a respeito do processo, vamos começar a estudar os idiomas, vamos ver o que é necessário para chegar aqui. Então, a partir desse momento foram 7 anos, só que aí dentro desses 7 anos tiveram 4 anos de processo em si, né? Que é um processo de imigração, de fato. Exato, porque afinal não é só chegar lá e pedir os documentos e vir embora, tem que ter um planejamento, né? Porque acho que é importante, o pessoal me pergunta o que é preciso se fazer, mas é claro que é preciso tomar uma boa decisão para saber se é isso mesmo que você quer fazer. Então é assim que eu interpreto a maneira como o Felipe fez para a vida dele, para a família dele, né? Porque você não veio sozinho, veio ainda com a esposa e com o filho. Exatamente. Né? E isso ajudou ou dificultou a sua vinda para cá? Assim, é aquilo que a gente comentou, talvez até a gente comentou um pouquinho no vídeo que a gente fez lá no canal, que acaba que no final das contas eu deixei de fazer muita coisa no Brasil para poder migrar para o Canadá. Então eu planejava a minha vida toda vislumbrando o Canadá. Então assim, é interessante você se planejar, é interessante você buscar a imigração de fato, você estudar idioma, você se capacitar para poder se tornar elegível para a imigração, mas você também não deve ou não deveria pelo menos parar a sua vida completamente. Porque é o que a gente acabou passando no Brasil. Eu acho que isso tira um pouco a tua motivação de querer continuar correndo atrás. No caso, você fez tudo visando a família. Visando a família, visando o benefício da família no futuro. Só que a gente também precisa continuar motivado a continuar buscando a imigração de fato. Mas pra você acha que é mais fácil de vir sozinho? É mais fácil. É mais fácil. Bem mais fácil. Né? Porque imagina que assim, quando você está sozinho, independente do visto, né? Sei lá, você vem como estudante, você vem como turista, você vem com visto de trabalho, como residente permanente, qualquer um dos vistos. Se você é sozinho, você está disposto a passar por qualquer coisa. Você pode trabalhar em qualquer lugar, ganhando qualquer salário, vivendo em qualquer quartinho. Você está entendendo? Você não precisa de muito. Não tem ninguém dependendo de você. Você não precisa de ninguém, né? De alimentar um filho, ou ajudar uma esposa e tudo mais. Então assim, nesse cenário, a pessoa que vem sozinha, ela tem muito mais condições de dar certo de cara. Mas aí, quanto mais aspectos a gente pode colocar nessa balança, mais difícil ela vai se tornando, mas não é impossível. Né? Eu vim com a minha esposa, o meu filho, e a minha esposa ainda estava grávida. Então o segundo filho nasceu aqui no Canadá. Você já é canadense. Já é canadense. Mas aí são coisas que a gente tem que... É tudo planejamento, tudo a gente tem que se adequar para que o nosso projeto de vinda para o Canadá seja o melhor possível, de acordo com a nossa necessidade. E obviamente tendo paciência, né? Para não esperar que tudo aconteça de um dia para o outro. Exatamente. Né? Porque tem sempre, mesmo sendo para o Canadá, também tem a burocracia, né? Da mesma maneira como a gente estuda o Canadá para saber se é um país para a gente, o Canadá também estuda para saber se você é um imigrante para o Canadá. Exatamente. Né? Então, eles fazem um filtro, né? De avaliar várias coisas sobre o teu perfil para ver se você é, de fato, uma pessoa elegível para viver aqui. Se o Canadá precisa realmente de você ou não. Exatamente. Mesmo nas suas condições profissionalizantes.
né, o que você faz no Brasil, para ver se o Canadá também precisa. Isso também já ajuda na sua qualificação. Pelo menos é o meu ponto de vista também. Sim. Felipe, eu encontrei o pessoal que me segue lá no Facebook, no YouTube de vez em quando, me manda sempre algumas perguntas sobre imigração. Então eu escolhi algumas perguntas mais frequentes, né? Então eu queria começar uma pergunta: qual o melhor visto e como conseguir? É uma pergunta difícil. Mas imagina assim, ó, vamos pensar o seguinte, né? Até uma coisa que eu comentei no canal há um tempo atrás, que era assim: tem pessoas que imigram para o Canadá. Quando a gente fala de imigração, muitas vezes a gente está falando de se tornar um residente permanente, de uma pessoa que vai vir para viver e ter direitos de um canadense, mas que vai ficar aqui permanentemente. Mas tem pessoas que querem vir com, por exemplo, o visto de estudo, imigrar pelo visto de estudo. Tem várias possibilidades. Você pode vir como estudante e aí pelo estudo você consegue um emprego depois, começa a trabalhar, e depois do trabalho consegue o visto de residente permanente. Tudo isso é possível. Só que eu acho que hoje a forma mais fácil é esse visto de estudante. Apesar de ser a forma mais cara, apesar de ser a forma mais complicada, ela é a forma mais rápida de você sair do Brasil e vir para cá. Ok, e no caso de uma pessoa que já vem com esse visto de estudante, é mais fácil também de poder mudar esse visto para um residente ou de trabalho? Até onde eu conheço, sim, é possível, mas aí imagina que o seguinte, por exemplo, quando a pessoa chega aqui com o visto de estudante, muito comumente esse visto de estudante, depois que ela termina o estudo dela, vira um visto de trabalho, para que ela possa fazer o estágio. Ok. Né? Então ela tem direito de trabalho, se não me engano, tá? A maioria das pessoas que conheço tem esse tipo de visto. E aí depois que você passou por esse processo de estudo e trabalho, você pode dar entrada no visto de residente permanente. Que aí você de fato pode permanecer no Canadá indefinidamente. Ok, essa parte, por exemplo, eu não sabia. Eu conheço pessoas que têm o visto misto. Sim. Né? Que ele está aqui para estudar, mas que tem uma determinada quantidade de horas de trabalho. Sim. Que são permitidas, né? No caso, para fazer provavelmente um estágio no mesmo tempo que estuda. Sim. Mas essas são informações também que eu não sabia, mais profundas. Mas depende muito também, por exemplo, da província, né? Aqui no Quebec tem um processo que, se não me engano, se chama PEC, né? Programa de Experiência Quebecoise, que nada mais é do que pegar essas pessoas que têm essa coisa do visto de estudo e trabalho, que estudaram aqui, que têm uma formação aqui, pagaram seus estudos, que trabalharam aqui, que adquiriram experiência profissional aqui na província do Quebec, para dar entrada nesse PEC. E esse PEC nada mais é do que a aprovação do Quebec para você se tornar um residente permanente. Então, é uma coisa que dá para você fazer desde o visto de estudo até se tornar um residente permanente, mas tudo depende, como eu sempre falo, do perfil de cada um. Porque, por exemplo, eu preferi vir direto como residente permanente. É possível correr atrás desse visto direto do Brasil, mas isso, como eu falei, leva muito mais tempo para você chegar aqui no Canadá. Então, quão rápido você quer vir? Se você quer vir muito rápido, isso vai ser dispendioso, mas o custo de estudo é muito alto para quem vem como estrangeiro. Mas, ao mesmo tempo, você pode guardar esse dinheiro no Brasil enquanto você espera o processo de residência permanente. Então, são escolhas, né? É verdade, faz sentido. Uma outra pergunta aqui, que eu tenho uma perguntinha simples também. Quanto, já que a gente está falando de dinheiro, né, poder investir em tudo, quanto em dinheiro eu preciso ter? Só perguntinha simples. Só perguntinha fácil. Não são minhas, e não são minhas. E vocês? Mas cara, grana é uma coisa complicada. Porque também é uma coisa que depende também do perfil, né? Imagina o seguinte, se você vem sozinho, cara, sozinho o cara pode vir talvez com, sei lá, 20 mil reais. E estudante, ele chega aqui e dá um jeito, trabalha meio período, estuda outro período, ele dá o jeito dele, né? Aí tem pessoas que vêm, por exemplo, como um casal, onde um do casal estuda e tem que pagar os estudos, que é caro, de certa forma. No caso, o outro trabalha para pagar o estudo do outro. E o outro trabalha para pagar o estudo do outro. E para manter a vida aqui também. Então, assim, querendo ou não, eles trazem também uma reservinha do Brasil, mas tudo depende do quanto da situação de vocês. Se você vem solteiro, você tem que ter uma reserva maior, mas você também está possibilidade de viver com muito menos. Se você vem como casal, você tem outro casal para poder pagar o estudo. Se você vem como residente permanente, você tem já alguns outros benefícios. Mas eu diria assim, esses números claro,
as pessoas depois têm que avaliar cada situação, exatamente. Mas vamos imaginar aqui, ó, vamos colocar aí que uma família, um casal pelo menos, sem filhos, eu diria que para emigrar gasta uns 70 mil reais. 70 mil reais. 70 mil reais para vir como residente permanente. Residente permanente, não como estudante. Se a pessoa quiser vir como estudo, talvez esse valor seja o dobro. Uau! E eu aqui pensando que seria a metade. O dobro, porque além do custo de vida que ele vai ter, imagina que esse cara, ele muitas vezes vai poder não vai poder trabalhar, ou vai ter que ter trabalho, vai poder trabalhar meio período só, e aí ele ainda vai ter que pagar um college que custa 2 ou 3 vezes mais do que custa para um residente permanente. Caramba! É muito caro. Então imagina que ele vai ter que fazer um estudo de 1, 2, 3 anos, pagando esse valor caro. Então muitas vezes o custo de estudo, é como eu falei para vocês, né? Assim, é uma coisa muito cara de se manter. Então, para quem vem como estudante, tem que ter grana, tem que ter dinheiro. E no caso, para quem quer vir aqui com um visto de trabalho? Com visto de trabalho... Para conseguir lá. É uma coisa que assim, aí depende muito da demanda das empresas aqui, de qual área que a pessoa trabalha, mas nada impede, por exemplo, das pessoas no Brasil participarem de seleções que possuem do governo do Quebec lá no Brasil, por exemplo. Né? Existem alguns programas aí, inclusive eu vou depois, mando o link para ti, para você colocar na descrição desse vídeo, que são programas do governo que fazem seleções que levam algumas empresas aqui no caso, mas no Brasil. Nesse caso não é uma garantia de que você vai vir através do visto de trabalho, mas pode ser mais barato. Sim, sem dúvidas. É mais porque, assim, por exemplo, imagine que primeiro tem esse programa do governo que leva algumas empresas para lá para fazer entrevistas com algumas pessoas, e algumas pessoas são selecionadas para vir com visto de trabalho. Esse visto, com certeza, é o visto ideal, vamos dizer assim, para quem quer chegar aqui, mas ainda não tem como emigrar, porque você não precisa ter muito dinheiro, até porque você já vai chegar aqui trabalhando já, você já vai estar ganhando seu dinheiro para sobreviver. Isso. Mas, ao mesmo tempo, o visto de trabalho ele é muito difícil de você conseguir. Porque você tem que ter contato com uma empresa, você tem que ter mandado seu currículo para várias empresas canadenses, que a empresa canadense tem que ver no seu perfil alguma coisa que eles não têm no mercado local, porque eles têm que falar isso para o governo, falar, olha, eu procurei no mercado local e não achei aquele cara. Porque isso eu sei, um primo meu queria vir para cá também e procuramos essas informações. Eu, como proprietário também de empresa, segundo as informações que eu obtive, foi justamente isso. Eu teria que fazer pesquisas no mercado local durante 3 meses, divulgando nos classificados, nos jornais, as coisas todas, para tentar encontrar esse funcionário aqui. Se eventualmente não encontrasse o funcionário que eu estava precisando aqui, aí sim eu poderia buscar em outro país. Não digo só no Brasil, mas em outro país. Sim. Que aí é o visto de sponsor, né? De você trazer uma pessoa de fora com o visto de trabalho patrocinado pela empresa. Exato. Então, isso é possível de ser feito, sem dúvidas, só que, como eu falei, é uma coisa muito mais complicada de ser feita. Nada impede de a galera que está no Brasil aplicar e mandar currículo aí para as empresas do Canadá, por exemplo. Quem sabe pode haver a possibilidade. No caso, essa seria mais uma opção tipo, vou tentar, se der deu, se não der não deu. Não perde nada. Não perde nada. Seria uma boa opção também. Não perde nada. Bom, a gente estava falando aqui sobre o tempo, mas entra na pergunta também. Em média, em cada tipo de visto, quanto tempo demora? Entre o visto de trabalho, o visto de estudante e o visto de residente? Pois é. Em média. O de trabalho eu não sei te dizer exatamente, porque eu não conheço pessoas que vieram com esse visto, muitas pessoas que vieram com esse visto, mas eu sei que o visto de estudo é uma coisa bem rápida, assim, para você conseguir a aprovação, mandou a documentação, voltou e recebeu o visto. Já vi pessoas que conseguiram aí em 6 meses. 5 meses. Então é uma coisa rápida, né? Porque você tem que ter o visto para entrar na universidade que você recebeu a aprovação. Você tem que ter a sua inscrição na universidade para que obrigue o governo a te dar aquele visto, porque você precisa começar a estudar. Exatamente. Então assim, o governo ele não pode também demorar demais, porque você recebeu a aprovação da universidade para começar daqui a 8 meses. Então ele precisa adiantar te dar logo. Então, normalmente o de estudo, até onde eu conheço, é liberado bem rapidamente. Aí o de trabalho eu não conheço bem, mas aí tudo depende da empresa, de quanto tempo a empresa colocou para o governo que tem demanda, que há necessidade de trazer o profissional, mas eu não sei em números te dizer em relação a esse visto. E o visto de imigração, né, que aí é o que é mais lento. Assim, aí tem vários processos, várias burocracias, várias situações que tem que passar, mas eu diria aí de pelo menos
2 anos e meio, 3 anos tranquilamente. Porque assim como o visto de trabalho, que vai ver se você tem as qualificações para aquele trabalho, o Canadá vai te estudar para saber se você é um bom imigrante para o Canadá. E é uma avaliação ainda mais profunda, eu diria. Profunda, justamente, porque é preciso que você seja praticamente perfeito, né? Porque dentro daquilo que eles esperam, né? Tem que ter idioma, conhecimento nos idiomas, tem que ter formação universitária. Principalmente para quem quer vir para o Canadá, porque o Quebec, porque a primeira língua é o francês. Exatamente. E já há muitos anos que o Quebec ele quer uma divisão quer sair do Canadá, né? Quer se transformar num país. Então o que acontece, eles vão dar prioridade a quem já fala francês. Né? Então se você, isso já é um ponto de vista, se você pretende vir para o Quebec, que já comece a aprender francês no Brasil, que tem um diploma, por exemplo, porque isso também vai influenciar não só na sua vida, na vinda, como também na possibilidade de você conseguir não a residência permanente, mas a cidadania. Sim. Porque depois de alguns anos aqui você tem como adquirir. Exatamente, porque você precisa ter um diploma, você tem que ter uma prova para mostrar que você fala francês. Eu, por exemplo, falo francês, mas eu não estudei em escola. Eu tenho muita dificuldade, eu tenho que tomar um curso de propósito para ter um diploma, para poder mostrar ao governo. Mesmo se eu chegar no governo lá e começar a falar francês com ele, eu vou ter que ter um papel para mostrar para ele que eu sei falar. Então eu acho que é importante de vir já do Brasil com um diploma de francização. Sim, acaba sendo um requisito, né? Se você entra pelo processo de imigração de fato, você tem que ter. Fazer uma prova de proficiência de francês, muitas vezes até de inglês também. Você tem que ter os 2 idiomas, você tem que ter a formação acadêmica, você tem que ter experiência profissional naquela formação acadêmica, você tem que ter um conjunto de fatores. Por exemplo, se você tem esposa, em que área ela é formada? Você tem filhos? Quantos filhos? Tudo isso monta o seu perfil de imigração para te falar se você é elegível ou não é elegível para se tornar um residente permanente. Entendi. Entenderam? Mas assim, de forma geral, eu falo em detalhes sobre isso também nos vídeos lá no canal. Então, você já aprendeu no Brasil a falar francês e inglês? O inglês, no caso? Os dois. Os dois lá, foi no Brasil? No Brasil. Eu aprendi aqui. Sim. Né? Porque a última pergunta que a gente tem é justamente essa. É melhor aprender a falar no Brasil ou aqui? Assim, eu não sei se é melhor, né? Mas eu acho que ter aprendido no Brasil, né? Não que eu tenha ficado fluente no Brasil, ninguém fica fluente no Brasil se a gente não tiver exposto ao idioma como a gente está. Praticar. A gente tem que praticar. Só que eu acho que para mim foi um benefício ter estudado antes de vir para cá, porque me deu mais possibilidades de eu poder correr atrás de resolver o que eu precisava resolver aqui, de correr atrás de uma casa, de correr atrás de fazer as coisas acontecerem, mesmo de procurar um emprego, de correr atrás de um emprego, de correr atrás das minhas documentações necessárias como residente, tudo isso. Então, todo o contato que eu tinha para poder viver aqui, eu não tinha ninguém para me ajudar, então eu precisava estar em contato com as pessoas. Eu te pergunto isso porque eu conheço também brasileiros que vieram com esse processo de estudante, alguma coisa assim, e eles passaram a aprender aqui, né? Eu queria saber também da opinião dele, porque quando eu estava no Brasil, eu pensava em aprender justamente aqui, com a prática, com o dia a dia, né? Com a rua, com o ônibus escrito lá em francês. Né? Então, eu não sei se para mim foi uma vantagem de ter deixado para aprender aqui ou não, mas talvez se eu pudesse voltar atrás, eu realmente teria aprendido um pouco melhor lá. Até porque talvez não teria demorado tanto tempo de ter aprendido francês. Eu comecei a falar fluentemente aproximadamente 3 anos depois. Não tenho ideia de quanto tempo foi, 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos, não tenho ideia. 4 anos não foi muito tempo. Mas eu fui aprendendo aqui realmente com a prática do dia a dia. Talvez até a minha dica seria realmente de melhor aprender no Brasil. Aqui com certeza, sem dúvida nenhuma, quando você chega no Canadá, você vai estar vai ter muito mais possibilidades de aprender muito mais rapidamente. Porque você tem cursos aqui que dão aula naquele idioma, e que você estão acostumados a receber imigrantes, né? Exatamente. Né? Então, assim, querendo ou não, aqui você tem com certeza muito mais oportunidade de avançar muito mais rapidamente. Mas você ter pelo menos uma base de estudo do Brasil te dá essa possibilidade de chegar aqui não totalmente cru e ficar patinando de e agora eu vou pra onde, o que eu faço agora, mas eu não consigo ir no mercado, né? Como você falou, você tem uma dificuldade, um medo de comunicar com as pessoas. E isso é muito ruim, porque acaba que te limita muito de correr atrás da sua vida aqui, de fazer acontecer. Então, acho que o idioma, sem dúvida nenhuma, é o ponto primeiro. Assim, acho que a gente tem que vir, seja com um ou seja com outro, mas a gente tem que ter pelo menos um idioma para se comunicar. Para se comunicar, é verdade.
Agora uma pergunta bônus, já da minha parte. Qual seria a sua melhor dica para quem quer vir para o Canadá? Eu acho que assim, pra gente ir pro Canadá, muita gente pergunta, né, mas você precisa ter muito dinheiro, ou você precisa ter estudo, ou você precisa ter isso, ou você precisa ter aquilo, mas todos têm possibilidade de ir pro Canadá. Eu acho que a dica que eu deixo pra vocês é que não pense que porque você não tem, sei lá, alguma condição, ou você, sei lá, não trabalhou na área que é demandada pelo Canadá, ou porque você tem uma idade X, ou porque isso, porque aquilo. Eu acho que as desculpas que a gente cria nos impedem de conquistar o sonho de morar fora. Nós mesmos criamos as dificuldades. Nós mesmos criamos as dificuldades. E eu não estou desmerecendo as dificuldades que cada um de nós vivemos. Eu sei que cada um que está assistindo esse vídeo tem realidades e realidades no Brasil. Só que eu acho que todos nós somos capazes de alcançar esse objetivo. Então, se o pessoal que está assistindo quer vir para o Canadá, batalha, veja qual é a regra, estuda, avalie, sabe? Veja de fato o que é necessário fazer para que a pessoa se torne elegível, para que de fato daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos ela possa sim vir para o Canadá e viver no Canadá. Isso é possível para todo mundo, basta se adequar, basta se ajustar, todo mundo consegue conquistar esse sonho sem dúvida nenhuma. Na verdade era o que eu esperava ouvir. Era o que eu esperava ouvir. Então batalhe, não desistam, porque são as mesmas dicas que eu digo para quem quer ser jogador profissional ou alguma coisa desse tipo. Não desista, porque eu acho que a base fundamental da vida de qualquer pessoa, independentemente do qual destino a gente quer para a nossa própria vida, é isso aí. Não desista, batalhe, e que se for para ser, vai ser. Que vai ser, né, cara? Tudo depende do nosso, de continuar em frente, né? Continuar exatamente. É só não tirar o pé do acelerador. Caiu, levanta e vambora. Exatamente. Para quem ainda não sabe, quem chegou já no final do vídeo, esse aqui é o Felipe. Ele é, como eu posso dizer, o meu consultor. Sempre que eu houver algum outro tipo de dúvida em relação à imigração, é com ele que eu vou falar. Vocês também podem seguir o canal dele, eu vou deixar na descrição. Ele tem muita informação, não só como imigrar, mas também como que é a vida aqui no Canadá, aqui em Montreal em si, com família ou sem família. Esse aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, é o Felipe que é o cara. Valeu. Uma coisa interessante, né? Ele falou de consultor, mas é claro que ele tá brincando, eu não sou consultor profissional, mas eu compartilho as minhas experiências aqui. Então, tudo aquilo que a gente tem de dia a dia, de vida, do meu processo de imigração, aquilo que a gente passa aqui no Canadá, eu coloquei lá no canal, então fiquem à vontade para passar lá e conferir. Sem dúvida. Não se esqueçam de se inscrever no canal dele também, porque tem muita coisa. E no dele também, com certeza. Valeu, pessoal. Ei, Felipe, brigadão, hein? Obrigado, meu E até a próxima, parceiro. Obrigado mais uma vez pelo café. Sim, o cafezinho, não sei, sem esquecer também, quem está no Brasil ainda, que quer vir pro Canadá, não esquecer de passar aqui no cafezinho, porque aqui tem a melhor coxinha aqui em Montreal, tem a melhor coxinha, tem guaraná, tem brigadeiro, tem tudo que a gente gosta lá no Brasil, aqui tem. E para quem já me segue também aqui em Montreal, passa aqui no cafezinho, que é na rua Jean Talon, no canto com a... Vou deixar também na descrição aí dele, sim, valeu? É isso aí. Valeu? Brigadão. O Pedrão vai lá atrás, queria agradecer também para ele. E, pessoal, mais uma vez, obrigado e até a próxima, hein? Obrigado, vejo você Tchau, depois. tchau.